Foi muito impactante o que o pastor falou e assim, a gente dormiu pouco. Ele dormiu pouco em pensar do tanto que Deus é bom, tanto que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Mas assim, eu quero trazer uma palavra e uma palavra que falou muito comigo, quando o pastor falou assim, é você que vai levar a palavra essa semana, eu fiquei pensando, mas o que, Senhor? Porque eu tenho muito temor quando eu vou falar para a igreja. Eu tenho muito temor, eu sempre tive. E assim, o Senhor, Ele me levou lá na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. 2-4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Diga assim comigo, perseverança. Amém. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Um texto muito conhecido, mas um texto que eu tenho vivido. Eu tenho vivido. E assim, esse texto, ele falou muito comigo. E talvez vai falar com você. Talvez você também esteja se sentindo dessa forma. Muitas vezes nós enfrentamos desafios na nossa vida e às vezes nós questionamos o Senhor. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar isso para o Senhor. E talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você já tenha se sentido assim. Talvez você já começou algo. Já começou um projeto. E no meio do caminho você desanimou. Desanimou. Faltou o entusiasmo, aquele entusiasmo do início. E sem vontade, sem coragem para continuar algo. Ficou sem forças. E isso é muito ruim. Eu falo que isso é muito ruim. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer hoje não é emoção, é decisão. E você precisa ser forte e perseverar. Não é o quê? Não é emoção, é decisão. E você precisa ser forte e perseverar. Você precisa ser forte. E, queridos, essa semana passou um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça, porque como muitos daqui conhecem a minha história, os que estavam comigo já há mais de 5 anos, desde o início que eu vim para cá, vim não para cá, mas para o bairro Altamira, depois Vila Rica e hoje Tropical. E assim, muitos que estavam comigo, compartilhou, né? Sexta-feira foi a minha colação de grau, término de um curso que eu fiz. E assim, para mim, assim foi ter conseguido terminar, assim, para mim, foi assim uma vitória. Muitas pessoas compartilharam isso comigo. E viu vários momentos, assistiu vários momentos.
vários momentos de aflições, às vezes de tristeza também, de choro, às vezes o desejo de estar na casa do Senhor e estar longe, estar no discipulado e não poder acompanhar mais de perto a igreja. Assim, eu entregando tudo que eu podia, mas às vezes ainda era pouco para o que eu queria e desejava. Mas, assim, passou um filme na minha cabeça quando eu estava ali, assentada ali, naquele lugar, concluindo um sonho. E assim, nenhum cristão, queridos, nenhum cristão, ele está isento de passar por dificuldades. João 16:33 disse que todo mundo vai passar o quê? No mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele venceu. Então, assim, as provações, elas são sinais que Deus, ele não abandona os seus filhos. Não são sinais, as provações, quando a gente passa por provações, não são sinais de abandono de Deus. Ah, Deus me abandonou. Ah, não era, entendeu? Não era para mim ter feito isso. Às vezes você entra com a convicção que é aquilo que você quer, e quando dá 2 ou 3 dias, ou 3 meses, ou um ano, você diz, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Mas eu quero te dizer que as provações, elas são oportunidades para o nosso crescimento. As provações são oportunidades para que nós cresçamos. E eu falo crescer em todas as áreas das nossas vidas. Se a gente fazer o quê? Perseverar. E hoje eu quero trazer um pouco do meu testemunho. Eu quero ser breve, eu não sei se eu consigo, porque são muitas coisas, mas assim, eu lembro que dentro de mim existia desejo de um dia fazer um curso superior. Mas assim, muito tempo se passou. Muito tempo se passou, as coisas aconteceram, muitas coisas. Vim para Parauapebas, me casei e me converti. Comecei a servir a Deus ao lado do meu marido. E assim, para mim, na minha cabeça, entendeu? O meu tempo já tinha passado. Agora era uma nova realidade. E um dia eu estava no discipulado. Eu falo isso, né? Eu lembro disso, com a minha pastora. E a minha pastora, ela chegou para mim e perguntou se eu não tinha desejo de fazer algo, um curso, estudar, voltar a estudar. E assim, algo que já estava assim, morto dentro de mim, eu digo assim, ali, adormecido, voltou assim entendeu? Mas eu tinha muitas barreiras, né? Eu tinha muitas barreiras dentro de mim. Existiam muitas barreiras. E assim, foi algo assim difícil. Foi algo difícil. E eu precisava quebrar porque era desafiador. E tomar uma decisão de fazer um curso superior, né? Tinha a Samile, pequenininha, tinha um pastor, né? A vida de liderança, eu não era líder ainda, eu não era pastor ainda, quer dizer. Mas foi assim, algo que ela falou e ficou ali no meu coração. Eu estava ainda na sede, a gente foi desafiador, porque assim, eu não sabia o que Deus, ele queria para mim. Mas assim, o tempo todo, o Senhor, ele me empurrava para o propósito. Eu falo que o Senhor, ele me empurrava para o propósito dele. Para o cumprimento não só dos desejos dele, mas também de os meus sonhos. Porque era um sonho. Mas aquele sonho já estava adormecido. E assim, eu quero te dizer que o Senhor, ele se importa. O Senhor, ele se importa com você, ele se importa com
aquele desejo mais profundo do teu coração. O Senhor, quando você é alinhado à vontade dEle, Ele se importa. Provérbios diz isso. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. E lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus aonde, queridos? Em primeiro lugar, em todos os seus caminhos. E Ele guiará os teus passos e você andará pelo caminho certo. E isso é muito forte. Porque qual era o meu medo? O meu medo era começar a estudar e não ter mais nenhum tempo para o Senhor. Não ter tempo para Deus, me afastar, me distanciar do Senhor. E as circunstâncias também eram grandes. Meu testemunho, as circunstâncias eram grandes. Era esposa da Sô, amém? Mãe de uma bebê. Trabalhava fora, trabalho ainda fora. E também líder. E assim, só para resumir, assim, quando eu fui aprovada no meu segundo concurso, o Senhor, Ele mudou assim a minha vida. Ele mudou a minha vida para me tirar de uma zona de conforto. O Senhor mudou a minha história. Mudamos, foi algo assim, meu esposo era líder de célula e eu meio que só queria ser a esposa do líder. Eu só queria ser a esposa do líder. E minha pastora, como sempre, minha discipuladora, me desafiou a gerar a minha célula de mulheres. Gerar a minha célula também. E ali, separada do meu esposo. E eu confesso assim, que não foi fácil. Não foi fácil. Como nada foi fácil, nada é fácil. Por isso que eu digo que nós precisamos o quê? Perseverar. E nada foi fácil. Sair da zona de conforto, queridos, não é fácil. Se você quer realizar um sonho, se você quer algo para a tua vida, você saiba que você vai precisar sair de um lugar, de uma posição, para ir para outra. E isso vai custar um preço. E a minha jornada, de fato, quando eu disse sim para o meu chamado, era algo assim que eu disse assim, agora eu não vou mais dizer que eu não quero. Eu falava sempre, eu não quero. Eu não quero ser líder, amor. Eu quero ser só a sua esposa mesmo. E eu já estou conformada com isso. E quando eu fui desafiada, o Senhor trabalhou meu coração para que isso acontecesse. E aí eu aceitei. E aí começou a separação. As mulheres, era líder de jovens, as meninas ficavam comigo, os meninos ficavam com o pastor, com cuidado. E isso, né? E isso foi algo muito, muito, eu digo muito assim, desafiador para mim. Algo muito desafiador. Porque recentemente eu, né, comecei assim, a pensar em ter mais tempo para o Senhor. Ter mais tempo para o Senhor, para aquilo. E quando eu assumi meu segundo concurso, o meu concurso anterior era melhor. E eu falei, não estou entendendo, Deus. Agora que eu quero, né? Agora que eu estou liderando, eu preciso de mais tempo. Eu trabalhava 6 horas e depois no outro eu já estava trabalhando 8 horas. Foi assim, algo assim que, assim, minha mente ficou ali confusa. E foi algo sobrenatural, por quê? Porque eu comecei a orar, pedindo na caixinha de oração da célula, eu coloquei um pedido de oração, que eu fosse transferida e saísse daquele lugar, porque eu não estava satisfeita ali. Eu era mãe, eu precisava de mais tempo, eu era líder, eu precisava de mais tempo. E isso, o Senhor, Ele começou a trabalhar. E logo eu
saí da secretaria que eu estava e o Senhor me colocou em outro lugar para trabalhar 6 horas corridas. E isso foi algo, né? O favor de Deus. O favor de Deus, eu vendo a mão do Senhor na minha vida. E assim, logo em seguida, falei que é grande o testemunho, porque é grande. Então, assim, quando eu voltei a trabalhar, aí aquele sonho que parecia estar assim, mais longe. Tem assim, mais longe. Não, eu acho que não vou mais fazer. Só que o Senhor, Ele trabalha e te empurra. Para você, Ele lembra de você. Eu falo que o Senhor, Ele lembra de nós. E Ele foi assim me empurrando. Me empurrou para um lugar onde eu tinha que, no trabalho que eu tinha, sair de novo da zona de conforto. Eu precisava sair da zona de conforto. E ali, naquele lugar, eu precisava estudar. Eu precisava buscar conhecimento. Eu fui para o judiciário e lá era lidar com processos que eu tinha que ler. E vocês acham que eu amo ler? Não amo, não gosto. E hoje, eu sei, eu até brinco, tem umas meninas que eu falei até no discipulado, né? O povo diz assim, a pastora deve amar ler. Que ela foi fazer direito. E eu olho assim, eu falei, pelo contrário. Eu não gostava de ler, aquilo foi algo assim desafiador. E o Senhor, Ele é especialista. Deus, Ele é especialista para levar a gente a lugares onde a gente não quer ir. Fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Ele gosta de provar nós dessa forma. Eu acho assim interessante isso, porque foi um desafio. Era a minha dificuldade de novo. Então, eu e o Erimar, eu e meu esposo, sempre, né, me jogando pro fogo. Ele disse, então, o que tu vai fazer? Eu falei, eu tenho que estudar. Mas qual curso? Eu não sabia qual curso fazer. Olha só, que loucura. E Deus escolheu o curso para me fazer. Porque eu estava num ambiente que eu precisava crescer, eu precisava sair da minha zona de conforto de novo. E Ele disse, então, faz. Bora fazer. Então, tu quer fazer? Vai fazer. A gente analisou, fez as contas, fez as somas. E assim, foi algo assim sobrenatural. E eu comecei. Tinha pouco tempo que a gente tinha vindo para cá. E eu já não era mais líder, eu era pastora. A pastora foi enviada para cá, para Altamira com o pastor. E assim foram assim uns 4 a 6 meses. E a gente começou a amar. Eu amo. Tem a igreja, pessoas da igrejinha, estava a irmã Conceição. Foi casa a casa, a gente foi visitar. A gente foi atrás dos membros que estavam distantes. A gente estava assim, vivendo algo sobrenatural. E eu comecei a pensar naquilo no meu sonho. E aí ele disse, não, mas faz. Eu fico com a Samile para você. Eu olho a Samile para você à noite e você vai para a faculdade. Precisa estudar, vai. E assim, me apoiando. E eu fui. Quando eu estava na faculdade, passou esse filme na minha cabeça. Eu falei, eu vou contar. E assim, só que, queridos, eu comecei falando de quê? Provação. Só que apareceram as provações. E a primeira provação que apareceu foi uma pandemia. Ali eu estava recentemente ali no meu curso, iniciando, feliz por estar indo todo dia. E a primeira coisa que apareceu foi o quê? Pandemia. E isso foi muito ruim para mim. Por quê? Porque eu me abalei muito psicologicamente. Foi algo assim que mexeu com o meu psicológico. Eu sempre falo, eu não sei, mas assim, foi um cansaço físico e mental. Mas meu esposo adoeceu,
minha filha era muito pequena e também a saúde dela era muito fragilizada. Mas, da mesma maneira que eu vi as provações, eu vi a mão do Senhor. A mão do Senhor em tudo. Eu enxerguei a mudança. A gente fez uma mudança, tinha feito uma mudança num galpão grande para receber pessoas. Eu vi esse galpão alugado, Deus sustentando. O pastor estava falando agora. Deus sustentou. E não atrasamos o aluguel. Eu vi a saúde do meu marido sendo restaurada novamente. Eu vi muitas coisas acontecendo nesse período. E Deus cuidando de todos os detalhes. Deus cuidando de todos os detalhes. Para quê? Para o cumprimento de um propósito. Resistir o cumprimento de um propósito. E qual a importância da gente permanecer. Permanecer. Porque muitas almas ali se renderam ao Senhor. Muitas almas. E muitas bênçãos foram alcançadas e derramadas também sobre a vida das pessoas. E isso, bênçãos sobre a vida de quem persevera. Eu nunca deixei de estar na igreja porque eu tinha que fazer trabalho de faculdade. Que as pessoas sabiam que o meu lugar, finais de semana, eu não tinha tempo para fazer atividade. O que dava para fazer era no meio da semana. Final de semana, eu estava com o pastor, a gente estava na igreja. Todos os feriados eu estava na igreja. Todos fazendo o que devia, o que eu podia fazer. Todas as férias era para a casa do Senhor. E em todo o tempo. E o que eu aprendo com isso? Que as provações, ela nos forja. As provações e as lutas, ela nos forja. Para que a gente viva algo maior em Deus. Algo maior em Deus. E essas provações, elas fazem parte da caminhada de qualquer cristão. Meus irmãos, tenham por motivo grande alegria o fato de passarem por provações. Por provações. Não é fácil, queridos. Mas uma pergunta eu quero te fazer. O que você faz quando está na prova? O que você faz? O que você abandona quando você está na prova? A tua família? A tua casa? A tua faculdade? Um sonho? O teu ministério, a tua célula? O que você abandona quando você está passando por uma prova? E é algo sobrenatural. Quando você entende que você está cumprindo algo, você precisa terminar. E Salmos 105, 22 diz, fala de um homem. E foi José, que ele também passou por provações. José, ele passou por provações. Salmos 105, 16 a 22, eu vou ler só um pedaço, mas diz no texto que José, ele foi preso, os pés com correntes, foi vendido como escravo. José, ele foi ali humilhado, abandonado. José, ele tinha que cumprir um propósito. E este propósito, ele foi empurrado para que aquilo acontecesse. Para quê? Para salvar uma nação. Para salvar o seu povo. Para salvar o seu povo. Deus mandou ele na frente para quê? Para que ele provesse sustento futuramente para a família. José. E Jesus, ele quer. Ele requer e ele busca homens e mulheres perseverantes. Homens e mulheres perseverantes. Não há como fazer nada se a gente não aguentar. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, você suportar. E a gente deve lembrar que
que as provações elas fazem parte do crescimento. Por quê, pastora, que as provações elas fazem parte do crescimento? Porque a minha mente é outra. Eu digo que a minha mente, ela é outra. 5 anos de luta. 5 anos. E dentre eles o primeiro ano, que foi o ano que eu iniciei a pandemia. E todos os conflitos, as mudanças, as doenças, o psicológico abalado. E futuramente o último ano, que também foi um ano muito difícil para mim. E hoje, assim, eu posso falar assim com convicção. Com convicção de que a minha mente, ela não é mais a mesma. Que Deus, Ele me fez ir no caminho de fé. Meu nível de fé, ela aumentou. Eu tinha que passar por todo o processo. Eu tinha que passar. E foi muito bom. Hoje eu vejo, mas não foi bom no momento que eu estava vivendo. Mas hoje eu entendo o que é confiar no Senhor. O que é acreditar e permanecer em Deus. Porque não adianta você só confiar. Você precisa permanecer. Nós precisamos permanecer. E assim, Deus, Ele é especialista em fazer que nós cresçamos. Deus, Ele quer que a gente cresça. Tem um nível novo. Tem algo novo. E todos precisam passar. Todos nós precisamos passar. Não podemos estagnar. Seja na liderança, seja na família, seja no emprego. Algo tem que mudar. Algo precisa mudar. E a perseverança, ela nos leva à maturidade. Ela nos leva à maturidade. E a perseverança, como diz Tiago, ela deve ter o quê? Uma ação completa. A fim de quê? De que nós sejamos o quê? Maduros. Maduros e íntegros. E assim, que cada vez que nós somos provados, cada vez que a gente é provado, a nossa fé, queridos, ela é fortalecida. A nossa fé cresce. A nossa fé cresce. O processo de resistência, ele gera em nós a capacidade da gente continuar firme. E talvez você esteja aí pensando em desistir. Eu não nasci para isso. Em mim não existia força. Em mim, eu olhava para mim e Deus precisou trabalhar isso dentro de mim primeiro. Deus precisou trabalhar dentro de mim. Uma pessoa que se acovardava. Uma pessoa que se acovardava por tudo. Uma pessoa que sempre estava ali dizendo: não é para mim. Não dá mais certo. Não dá mais tempo. Não, deixa para lá. Tanto faz. Mas não é tanto faz. É um posicionamento. Para que a gente vença, a gente precisa ter um posicionamento. E isso é algo que nós precisamos trazer para o nosso coração. Precisamos trazer para o nosso coração. E nesse momento, eu te convido a se colocar de pé. Nesse momento, eu te convido a fechar os teus olhos. Nesse momento, eu te convido a pensar um pouco, assim como eu fiz uma volta essa semana no tempo, para me lembrar do quão maravilhoso foi o meu Senhor. É o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Pai. E que Ele não, em nenhum momento, Ele abandonou a mim, não abandonou a minha casa, não abandonou a minha família. E o quanto é
maravilhoso. Eu posso dizer assim, da gratidão que eu tenho, do que hoje eu sinto por ter vivido esses processos. Processos que começou um trabalhar após conversas, diálogo, com alguém direcionado pelo Senhor. Porque às vezes você dar ouvidos a pessoas que não têm ali um direcionamento do Senhor, e você acaba se frustrando. E depois os teus sonhos podem estar adormecidos. Os teus sonhos, a tua vida pode estar estagnada. Você tem parado em algo da tua vida, em alguma área, e você não consegue romper. Mas você precisa do encorajamento, você precisa do Espírito Santo de Deus para te dar força. E assim que toda honra nós precisamos dar para Ele. Porque eu não seria terminado o meu curso, eu não teria concluído se não fosse o Senhor. Se não fosse alguém direcionado por Deus, um parceiro usado por Deus para estar ali também, boca do Senhor, dizendo: você consegue, mais um dia, você consegue, mais um dia, um semestre, já foi a metade. E isso foi assim algo que o Senhor Ele pediu para que eu compartilhasse. Porque talvez você esteja assim, talvez a tua vida estará assim, talvez você tenha achado que não é capaz, mas o Senhor te diz: você é capaz, você é capaz, você é vencedor. Assim como eu pude contemplar, olhando do auditório nessa sexta-feira, ali muitos desistiram e não conseguiram terminar algo que começaram, que iniciaram. Muitos ali não tiveram a força suficiente para continuar, mas o Senhor Ele diz: continua, sobretudo continua, mas não é só no teu sonho. Por quê? Porque precisa ter o Senhor, a vontade de Deus, o respaldo de Deus. Aquele desejo, aquela vontade, ela não era minha, era do Senhor. Foi Ele quem gerou no meu coração. E ali estava morto, ali estava estagnado. E Ele veio com a provisão, Ele veio com a força, Ele veio com o ânimo, Ele trabalhou a minha vida. Por causa de quê? De uma decisão. Então, é isso que eu quero dizer para você. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Quando você toma uma decisão, você não tem o direito de olhar para trás e dizer: não, eu não consigo. Se essa decisão é respaldada pela vontade de Deus, você consegue sim. Você consegue sim. Porque eu consegui. Você consegue. Você é vencedor. Eu não sou melhor do que você. Não sou melhor. Não sou melhor. Você consegue. É isso que o Espírito Santo quer dizer para você. Você vai conseguir sim. Você vai conseguir sim.